Olá pessoal, amigos, amigas, hoje eu vou falar sobre uma palavra nova, pelo menos para mim, proselitismo. Vocês já ouviram falar em proselitismo? Vejam bem, eu ouvi pela primeira vez da boca do Lula lá, um cara que só tem um ensino fundamental, estava lá na França sentado ao lado do primeiro-ministro francês, do Macron, discursando. Vejam bem, ele estava discursando, que bonitinho, né? Ele que já ganhava 300 mil por palestra, um cara com ensino fundamental. De fato, é um gênio, só que não, né? Enfim, saiu da cadeia há pouco tempo, deve ainda ter pesadelo com isso, mas isso é outra história que ficou no passado, não vamos falar nisso. Então, esse gênio que falou sobre proselitismo, que eu não sabia o significado, vejam bem, até estou com vergonha disso, eu não sabia o significado do proselitismo, aí eu fui pesquisar. Daí eu descobri que, segundo os dicionários, trata-se da prática de se tentar convencer uma pessoa ou mais pessoas a uma fé religiosa, a uma ideologia política ou qualquer outra coisa que o valha. Daí eu entendi por que o Lula lá estava falando com bastante segurança sobre proselitismo. Ele usou essa palavra para censurar a comunidade europeia, dizendo o seguinte, mais ou menos assim, que os países ricos deveriam parar com o proselitismo, dizendo que vão cuidar disso ou daquilo, ele se referindo obviamente a investimentos na proteção do meio ambiente, a maneira assim educada de passar o pires, que os países ricos deveriam parar com esse proselitismo e ter ações mais eficazes para dar dinheiro para os países que têm floresta tropical, por exemplo, os países aqui sul-americanos, incluindo e principalmente o Brasil, que tem grande parte, a maior parte da floresta amazônica. Então, e como eu estava dizendo, eu entendi porque o Lula falou com tanta segurança sobre proselitismo, porque é uma prática que foi adotada há muitos anos já pelo PT, dentro do ambiente escolar, sobretudo do ensino médio, e das universidades federais, através, obviamente, das uniões estudantis. Enfim, não vou citar siglas, mas todo mundo sabe quem são as UPs e as UNES aí. Salvo engano, a grande maioria dos membros dessas entidades estudantis cooptavam ou aderiram ao petismo, ao lulismo, enfim, e agiram com tanta eficácia, com tanta eficiência, que eu conheço pessoas que acreditam piamente que só conseguiram entrar na universidade graças ao Lula, ao PT, ao petismo. Tem gente que vai além, acha que só está vivo porque graças ao Lula e ao PT. Tem gente que acha que só nasceu, só existe, lógico que eu estou exagerando, por conta do Lula e do PT. Enfim, é só uma brincadeira, mas é muito sério isso. Aliás, quando eu li sobre proselitismo político, está bem claro lá nos dicionários que isso é proibido por lei, ou deveria ser proibido no ambiente educacional. Só que não foi assim. Prova disso é que há alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, o ex-governador e ex-senador Álvaro Dias, que construiu 7 universidades, 7 não, ele construiu várias universidades públicas aqui no Paraná, estaduais, gratuitas, coisa rara nos demais estados, não sei se tem. O Paraná tem 7, acho que no Brasil inteiro tem 9. Quer dizer, tem mais 2 nos outros 26 estados e no Distrito Federal. E quando eu estudei, por exemplo, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, eu pagava mais caro do que a minha irmã pagava numa outra faculdade particular. Quem
isentou os estudantes dessas universidades, e além disso, só em 4 anos que ele ficou como governador, ele construiu mais 2 ou 3 aqui no Paraná. Quem isentou, já como promessa de campanha, já no primeiro mês que ele foi, de 87, 88, que ele foi eleito, ele isentou todos os estudantes das universidades públicas estaduais de pagar, independente do curso de medicina, engenharia, qualquer curso. Se eu não me engano, lá na UEL, quando eu estudava, tinha 41 ou 45 cursos. Então, milhares de universitários se beneficiaram com a medida do Álvaro Dias, enquanto governador, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, com a gratuidade. E mesmo assim, o pessoal de uma universidade estadual, aqui não sei se foi de Ponta Grossa ou dos Campos Gerais, ali de Guarapuava, não sei de onde, ele foi lá visitar a universidade e ele foi hostilizado pelos estudantes que estavam fazendo, lógico, não foram por todos, só para aqueles aliciados pelo proselitismo político petista. Ele foi hostilizado de tal forma que ele teve que sair protegido pela força de segurança de lá, não deixaram ele discursar. Ele foi hostilizado de forma vergonhosa, de forma agressiva, de forma repugnante por essa gente que tinha sido aliciada pelo petismo, que estavam agindo igual, como diz meu pai, o porco que come e depois vira o coxo, cuspindo no prato que come, sendo que aquela universidade estadual não foi construída pelo PT, nem pelo Lula, nem pelo petismo. Ela foi construída bem antes e é uma universidade muito bem estruturada, muito bem qualificada, muito bem avaliada dentro dos mecanismos de avaliação do nível universitário, e mesmo assim os caras estavam insultando ele. Agindo como aquelas pessoas que cospem no prato que come. É isso que acontece com o proselitismo político. Mais uma prova do proselitismo político, em 2015 foi apresentado o projeto de lei 655, que exatamente tinha como objetivo coibir essa prática que era reinante em todo o ambiente acadêmico do país, nas universidades federais e estaduais, enfim, nas universidades públicas. E lógico que tinha como agente alguns membros das até me enrolei a língua aqui, desculpa, das entidades estudantis, e também alguns professores que praticavam proselitismo político dentro desses ambientes, se é que ainda não estão praticando. Enfim, vamos ver aí o que acontece nos próximos 3 anos e meio, tá certo? Desculpe aí a gaguejar. Um grande abraço, sucesso, gratidão. Por favor, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Eu falo tudo isso em defesa do povo brasileiro, do estudante brasileiro, contra os aventureiros de quinta qualidade que ascendem ao poder. Tá bom? Um abraço, até.